Lição 12. Testemunhando a grandeza de Deus. 1 graus trimestre de 2021. Esther. A soberania e o poder de Deus na preservação do seu povo. Objetivos da lição: ensinar que Deus continua protegendo o seu povo, destacar que Deus ainda continua o mesmo, considerar que precisamos celebrar nossas vitórias. Texto áureo: o mandado de Esther estabeleceu que respeitava ao Purim, e escreveu-se no livro. Esther 9.32. Verdade aplicada: somente confiando no Senhor podemos superar todas as afrontas que nos advêm do diabo. Textos de referência: Esther 9:20. E Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe. 21. Ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos. 22. Por isso, aqueles dias chamam Purim, do nome Pur, pelo que também, por causa de todas as palavras daquela carta, e do que viam sobre isso, e do que lhes tinha sucedido. 23. E que estes dias seriam lembrados e guardados por toda a geração, família, província e cidade, e que estes dias de Purim se celebrariam entre os judeus, e que a memória deles nunca teria fim entre os de sua semente. Leituras complementares: esboço da lição. Introdução 1. Vencendo os inimigos. 2. Deus é o juiz de Israel. 3. O Senhor permite a aprovação de Esther. Conclusão. Introdução. Através desta lição, veremos que as pessoas passam por um momento de dor, medo e sofrimento. Com Esther não foi diferente, mas Deus transformou seu sofrimento em alegria. Ponto de partida: devemos confiar sempre no Senhor. Vencendo os inimigos. As vitórias são decorrentes da submissão ao Senhor. Moisés escreveu: E será que, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Deuteronômios 28.1. Davi, Josué, Sansão e outros venceram seus inimigos em virtude de o Senhor lutar ao lado deles. Por isso devemos confiar na proteção divina, pois o Senhor nos guarda de forma especial. Salmo 17.8. 1.1. A surpreendente ação de Deus. Ao vermos a história de Mardoqueu e de Esther, percebemos que Deus tinha um propósito na vida dos dois. Era um projeto com o qual ambos jamais sonhavam. Foram usados para que o rei fizesse um decreto em favor dos judeus. Somente neste dia foram mortos pelos judeus na fortaleza de Susã 500 homens. Esther 9.6. Podemos notar que os propósitos do Senhor são perfeitos. Jeremias escreveu: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29.11. Subsídio do professor: a obra de Deus não segue os padrões naturais. Olhando sob a ótica humana, talvez não escolhêssemos os discípulos que Jesus escolheu para anunciar o reino de Deus. 1 Coríntios 1.27. A finalidade de Jesus na escolha de seus discípulos foi mostrar que ele usa pessoas comuns como eu e você em sua obra. Ele emprega indivíduos sem nome, sem status, sem certificados, pessoas marginalizadas pela sociedade, para realizar por intermédio de sua vida coisas improváveis. 1.2. Deus é o nosso fiel protetor. Sabedor da vitória dos judeus na fortaleza de Susã. Esther 9.11. O rei perguntou a Esther se ela teria outro requerimento. Esther 9.12. Esther então pediu a ampliação da lei por mais um dia em Susã, e que os corpos dos 10 filhos de Amã fossem pendurados na forca. Esther 9.13. O rei prontamente atendeu ao pedido de sua rainha. Deus é o nosso fiel protetor, assim como livrou os judeus. Esta certeza faz o cristão sentir-se seguro quanto à sua salvação. 2 Tessalonicenses 2.13. Subsídio do professor: muitas vezes nos sentimos sem proteção, sem saber ao certo a quem recorrer diante de nossas lutas. A Bíblia relata: o nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 124.8. Este salmo nos apresenta o cuidado de Deus sobre aqueles que se dobram perante Ele. A proteção de Deus nos conforta pelo seu amor. É um escudo constante de um guarda que nunca dorme nem cochila um momento sequer. Salmo 121.3-4. Nós temos um Deus que se preocupa com cada um dos seus filhos. Conhece a nossa entrada e a nossa saída. Salmo 121.8. Ele está ininterruptamente ao nosso lado. Isso nos dá a segurança da vitória e a confiança da proteção do Senhor. 1.3. Deus muda a tristeza em alegria. Esther estava vivendo em uma intensa aflição por parte de Amã. Esther 9.24. Embora tivesse enfrentado dificuldades na infância, Esther manteve-se pura e serena. Ela pôde dizer: Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo.
Salmo 30.3. Por isso, devemos confiar somente no Senhor, porque Ele tem o poder de mudar tudo. Ele é o Senhor da vida, pode mudar momentos de tristeza em momentos de alegria. Subsídio do professor. Qualquer aflição diante da proteção divina é efêmera. A aflição não é para sempre. Porque a promessa do Senhor para nós é converter toda a tristeza em júbilo e todo o nosso lamento em alegria. Esther confiava tanto em Deus que não ficava questionando o Senhor, o porquê disso ou o porquê daquilo. Por isso Deus mudou a sorte de Esther, transformando o que seria tristeza em alegria. Confiando nele percebemos grandes mudanças acontecendo na sua vida. Não há nada melhor do que conhecer, confiar e viver o amor de Deus. Deus não quer nenhum de nós tristes. Ele não quer a nossa vida afogada na tristeza. Eu ensinei que Davi, Josué, Sansão e outros venceram seus inimigos em virtude de o Senhor lutar ao lado deles. Por isso devemos confiar na proteção divina, pois o Senhor nos guarda de forma especial. Deus ao juiz de Israel. Já se destacaram algumas situações consideráveis nas lições anteriores desta revista. Continuaremos vendo como os episódios no livro de Esther foram dirigidos por Deus, e suas intenções para que a salvaguarda do seu povo fosse realizada. 2.1. É hora de celebrar. Mardoqueu escreveu cartas acerca do livramento que o Senhor deu a Israel, e as enviou a todos os judeus pertencentes às 127 províncias do rei Assuero. Esther 9.20. Em virtude deste tamanho livramento, Israel festeja até hoje a festa de Purim como constante recordação do grande livramento que tiveram os judeus das mãos do malvado Amã, que tinha como pretensão destruir, matar e aniquilar todos os judeus, jovens e velhos, crianças e mulheres, num único dia. Esther 3.13. Podemos extrair do livro de Esther grandes exemplos para a nossa vida cristã. Notamos, ao longo do livro, que Deus está no controle de nossos caminhos, transformando nosso choro em lágrimas de alegria. Subsídio do professor. Comentário histórico-cultural da Bíblia. Puro é a palavra babilônica para sortes, método usado por Amã para escolher a data de exterminação dos judeus daquele país. Esther 3.7. Por isso, a festa de Purim é festejada por todos os judeus de todo o mundo, até os dias de hoje. A comemoração da festa de Purim pelos judeus ortodoxos começa em suas sinagogas. Até hoje, nos dias 14 e 15 do mês de Adar, os judeus festejam com muito contentamento e finalizam com a leitura do livro de Esther. 2.2. Devemos contar os feitos do Senhor. Para Mardoqueu era dificílimo calar-se após tão grande livramento de Deus. A palavra do Senhor nos motiva a divulgar os feitos do Senhor. 1 Crônicas 16.8. O cristão precisa relatar as maravilhas do Senhor ao maior número possível de pessoas. Cada chance perdida de testemunhar pode representar uma vida no inferno. É preciso noticiar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Salmo 9.11. Subsídio do professor. Não devemos nos acovardar em anunciar as boas novas de Cristo. O apóstolo João, escrevendo no Apocalipse, expôs: mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 21.8. O livro de Salmos está recheado de versículos que nos estimulam a falarmos da grandeza do Senhor. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, anunciai entre os povos os seus feitos. Salmo 9.11. Ainda outro relata: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas. Salmo 96.3. Em outra passagem diz: e ofereçam sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Salmo 107.22. 2.3. Quem serve ao Senhor goza de paz. O Senhor é o nosso manancial de paz. Nele está a felicidade, amparo, abrigo e salvação que necessitamos para viver uma vida de paz. O povo de Israel mais uma vez pôde desfrutar desta paz, e mandaram cartas a todos os judeus, as 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade. Esther 9.30. Esta paz foi conquistada à medida que todo o povo judeu buscou um relacionamento íntimo com o Senhor. Esther 4.16. O mundo nunca esteve em busca de paz como nos dias de hoje. Que possamos dizer em alto e bom som que só em Jesus podemos encontrar a paz verdadeira, pois somente Ele é o princípio da paz. Isaías 9.6. Subsídio do professor. A palavra hebraica para paz é shalom. Ela é muitas vezes utilizada em menção a um aspecto de calma e tranquilidade de indivíduos, grupos e nações. Hoje em dia, o mundo vive à procura de paz. A este respeito, Jesus disse:
Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. João 14:27. Esta é uma promessa maravilhosa de alguém que nos ama com um amor incondicional. Sentir-se em paz com Cristo é a necessidade de todo cristão. Colossenses 3:3. Eu ensinei que os episódios no livro de Ester foram dirigidos por Deus, e suas intenções ocorreram para que a salvaguarda do seu povo fosse realizada. 3. O Senhor permite a provação de Ester. A provação é um meio pelo qual o Senhor nos aperfeiçoa. 1 Pedro 1:7. Ester passou por este momento de provação, contudo teve forças para adorar ao Senhor, e no fim pôde festejar juntamente com seu povo a vitória. Ester 9:22. Ester no momento de maior provação depositou sua confiança no Senhor. A Bíblia diz: crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. 2 Crônicas 20:20. O nível da nossa comunhão com Deus em oração é que nos traz segurança. O Senhor Deus não desampara aqueles que o buscam. E através da palavra de Deus que encontramos a verdadeira segurança, que só Jesus pode oferecer. Salmo 9:10. 3.1. Era hora de festejar. O fato de o livro de Ester não mencionar o nome do Senhor é só um detalhe, porque sua presença e como ele dirige os fatos e os tempos para favorecer o seu povo são perceptíveis e inquestionáveis. As cartas escritas por Mardoqueu conclamavam o povo a celebrar, e que estes dias seriam lembrados e guardados por toda a geração, família, província e cidade, e que estes dias de Purim se celebrariam entre os judeus, e que a memória deles nunca teria fim entre os de sua semente. Ester 9:28. A celebração por parte dos judeus nos ensina que as lembranças traumáticas do passado devem tornar-se a base, não de consternação, e, sim, de celebração. Subsídio do professor Joyce G. Baldwin. A ameaça que pretendia aniquilar os judeus tornou-se uma ocasião para unir a raça, e Purim, à semelhança das outras festas comunitárias, sem dúvida desempenhava sua parte na sobrevivência judaica através dos séculos. Em regiões geográficas distantes da Europa, Ásia e África, porque distinguia os judeus dos outros povos, devido às suas características. Purim comemorava a inversão dos desígnios malignos e a vindicação dos inocentes, pela lembrança anual do triunfo da justiça contra a injustiça. Seria encorajado um comportamento verdadeiro e correto na comunidade. A segurança seria promovida e avançaria a causa da paz. 3.2. Ester, movida por fé. Ester alcançou o topo mais alto que uma mulher poderia chegar. Contudo, ela nunca se preocupou com isso, nem com fama, dinheiro, poder e domínio. Ester podia muito bem desfrutar da sua posição que exercia dentro da casa do rei, mas também entendia que a mulher sábia edifica a sua casa. Provérbios 14.1. Ela sempre demonstrou ser uma serva fiel ao Senhor, nunca perdendo sua fé. Tudo, absolutamente tudo, muda na vida de uma pessoa se ela tem fé. Ester era movida pelo Espírito de Deus. Uma mulher de decisão, ainda que discreta e silenciosa. Ela agia de maneira afável e confiava que o Senhor faria o restante. Precisamos ter a fé de Ester para podermos ver as grandezas do Senhor. Subsídio do professor. A história de Ester é a prova de que ninguém pode parar uma pessoa que se entrega completamente nas mãos de Deus. Ester foi um exemplo de fé para nós. Com a direção do Senhor, enfrentou tudo por amor ao seu povo e venceu. Como é belo encontrarmos com pessoas profundamente simples, mas com uma fé que nos ilumina e nos estimula na intensa caminhada, a ponto de muitos ficarem admirados conosco. A Bíblia narra: mas o justo viverá da fé, e, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10.38. Tenha uma fé extraordinária, uma fé vitoriosa, uma fé que não desiste, não olha para trás, pois é dádiva de Deus e está em Jesus Cristo. Efésios 2.8. Hebreus 12.2. 3.3. Deus cuida do seu povo. Jesus disse a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. João 21.17. Aqui fica bem claro que a vocação cristã está em assumir uma responsabilidade afável e amorosa uns pelos outros. Um dos privilégios em ser cristão está no fato de convivermos numa comunidade de pessoas mutuamente responsáveis pela vida uns dos outros. Ester se uniu ao seu primo para proteger seu povo do perverso Amã. A Bíblia nos ensina que os dois principais mandamentos são: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Mateus 22.37. 39. Subsídio do professor. Quem não gosta de receber atenção e ser amado, de ser bem recebido? O dia a dia do Evangelho sempre nos orienta a fazermos o bem, ou seja, a fazermos a outro o que gostaríamos de receber dele. Agostinho afirmou: amando o próximo e cuidando dele, vais percorrendo teu caminho. Ajuda, portanto,
aquele que tens ao lado enquanto caminhas neste mundo, e chegarás junto daquele com quem desejas permanecer para sempre. Eu ensinei que o Senhor Deus não desampara aqueles que o buscam. E através da palavra de Deus que encontramos a verdadeira segurança, que só Jesus pode oferecer. Conclusão: estudamos que a graça de Deus transforma as nossas angústias e consternação em alegria. Aprendemos que necessitamos celebrar as nossas vitórias através de cânticos espirituais, para não nos esquecer de que o Senhor é bom para conosco.